Olá, pessoal, boa noite. Olha o que esse distanciamento nos faz, né? Ficar mais próximos, mas através dessa ferramenta tecnológica. Então, vamos retomar, estamos na nossa 9ª aula de currículo e programa da educação infantil. Como pauta, hoje, o nosso primeiro momento vai ser a leitura de Leite, o alienígena que aprendeu a ler. Segundo momento, para vocês assistirem os vídeos das aulas, acho que vai facilitar bastante, é um meio de estarmos mais próximos. Terceiro momento, o chat, como você pretende atuar no século XXI como professora. O quarto momento, questões, o que aprendi na aula de hoje, o que ainda estou com dúvidas. Lembrete. Atenção, não entrem impulsivos para realizar alguma atividade porque garante a presença. Esse é o processo de formação intelectual. Aproveite as ferramentas elaboradas pela professora. Siga passo a passo, conforme tive o carinho e atenção de preparar para vocês. Essa sistemática já nos leva à autorregulação do conhecimento. Assim sendo, paulatinamente no portal, vamos conversando sobre outras etapas que o sistema nos permite fazer uso. Inclusive o questionário que, caso não consigamos responder via portal, por favor disponibilizar no meu e-mail. Não esqueçam de colocar nome no trabalho de vocês. Vou gravar um áudio, né, além desse vídeo, explicando essas questões. O que está acontecendo, né? Pelo menos na minha aula de ontem, segunda-feira. As pessoas já entram desesperadas e não se atentaram ao roteiro. Então, assim, no meu caso, eu fiz já esse roteiro porque eu vou disponibilizar o material antes, vocês vão poder ter familiaridade com eles, vai poder ler antes, anotar as dúvidas, enfim. É uma forma de eu estar mais próxima e a gente discutindo sobre o material e não ter aquela sobrecarga do sistema. Paralelamente, vocês precisam estar conectados, tem que estar, porque é isso que garante realmente a presença, então precisa estar conectado. Hoje eu trouxe uma leitura de Leite maravilhosa, espero que vocês gostem, ela é muito usual por mim, né? Então prestem atenção atentamente, disponibilizarei para vocês, né? Alguns conseguem compreender quando o outro está lendo, outros preferem que si mesmos, né, vocês mesmos, no caso, lendo para vocês mesmos. Então, vamos lá. Eita, que redundante, né? Gravar não é fácil, é uma superação. O alienígena que queria aprender a ler. Suponhamos que um ser de outro planeta, um alienígena, chegasse à Terra e quisesse aprender a ler e a escrever no nosso sistema de escrita. De onde ele vem, tudo é completamente diferente. Nunca ninguém escreveu ou leu nada. A comunicação se processa de outra forma. O nosso professor alfabetizador foi escolhido para ensiná-lo a ler e a escrever. Para a primeira lição, o professor traz um grande pote de cerâmica, porque vai começar a alfabetização do alienígena com a lição do pote. Aí um aluno começa dizendo que pote tem P-O e T-C-H-I. O professor diz que ti e ti é a mesma coisa. Outro aluno pergunta, então, por que o professor escreve T em vez de ti? E o professor responde dizendo que T é igual a ti. O professor vê seu aluno sentado na primeira carteira da sala de aula, mostra o pote e conta a história do pote de mel. O alienígena vê os gestos e os sons que saem da sua boca e acha tudo muito curioso. Mais curioso fica o professor com a curiosidade do aluno e logo descobre que tudo o que fez foi inútil. Ele estava querendo ensinar a ler a palavra pote e teve a sua primeira decepção. Antes de ensinar a escrever e a ler a palavra pote, o alienígena precisa aprender a língua portuguesa. Sem isso, qualquer explicação caía no vazio. O professor logo se acalmou, afinal, ele não tinha pensado bem nisso. Mas, na realidade, seus alunos já sabiam falar português quando iam se alfabetizar. Ele achava que muitos não falavam a língua portuguesa, mas um dialetozinho muito fajuto. Agora começou a reconsiderar. Saber aquele dialetozinho fajuto já era uma grande coisa.
Nesse momento, o professor olhou para a lousa e colocou para si uma pergunta que nunca fizera antes. O que uma pessoa precisa saber de fato para saber que está escrito pote? Dizer simplesmente que está escrito pote ou pote para que outro repita é um ato de fé na palavra do professor e não uma explicação. Então, o que existe antes que possibilita alguém dizer a outrem que ali estava escrito pote? Uma vez que o alienígena aprendeu logo a língua portuguesa e começou a se comunicar falando, o professor pode dizer a palavra pote e ter a certeza de que estava sendo entendido pelo seu novo aluno. Daí para frente, ele não iria mais se preocupar com isso. Então, resolveu voltar a escrever a palavra pote. Trecho 2. O alienígena logo observou que no planeta Terra as pessoas usam a linguagem com a boca e com os dedos. A boca produz ruídos articulados e os dedos produzem grafismos também articulados. A primeira manifestação é chamada de fala e a segunda de escrita. As pessoas ou falam, ou escrevem, ou fazem as duas coisas ao mesmo tempo. O professor ficou admirado que o alienígena tivesse conseguido descobrir a diferença entre a fala e a escrita apenas pelas suas manifestações, embora estivesse um pouco confuso com seus usos. Mas admirado ficou quando o aluno observou que a fala era usada para representar o mundo, por exemplo, o objeto pote que ele tinha trazido e posto em cima da mesa. Porém, a escrita representa a fala, e somente através da fala representava o mundo. Ainda mais para ele, parecia que havia formas de escrita que representam diretamente o mundo, e não a fala. O professor perguntou, como assim? E o aluno mostrou o pôster que havia na parede da sala de aula, com a fotografia de um pote bastante semelhante ao que o professor trouxera. O professor olhou para o pôster, para o pote e foi murmurando: pote, pote, pote. Para esclarecer, acrescentou: e você tem razão. A gente fala pote, mas nos referimos ao mundo, ou seja, a um objeto do mundo. Quando escrevi pote, queria representar a palavra pote, mas a fotografia não é fala nem escrita, é simplesmente fotografia. E continuou: escrita é escrita e desenho é desenho. O alienígena ficou preocupado, ele achava que escrever também era uma forma de desenhar. O alienígena disse que tinha observado algumas pessoas olhando para uma porta, onde tinha o desenho da silhueta de um homem e dizendo banheiro dos homens. E diante da porta tinha uma silhueta de mulher, banheiro das mulheres. Ora, parecia claro para ele que aqueles desenhos não representavam seres semelhantes do mundo real, ou seja, homem e mulher, mas era uma forma gráfica que permitia às pessoas dizerem palavras, do mesmo jeito que o professor estava fazendo com o que chamava de escrita da palavra pote que estava ao lado do desenho. No caso da porta, as pessoas identificavam a ideia e depois falavam o que tinham interpretado. O professor, que estava pensativo, arrastando a sua fala, e acrescentou: eu nunca alfabetizei alguém ensinando a ler porta de banheiro. A gente aprende a ler letras. Trecho 3. O alienígena ficou admirado com a sutileza da observação do professor e perguntou logo o que era letra. Através dos nomes, a gente sempre aprende a essência das coisas. O professor não gostou da pergunta. Desse jeito, seu método de trabalho estava caindo fora do controle. Aluno é aluno e deve se comportar como aluno. Isso de ficar perguntando demais atrapalha. Mas como aquela era uma situação muito especial e um aluno muito especial, ele ia fazer uma concessão e explicar o que o aluno estava querendo saber. Então, o professor mostrou a palavra pote e disse: temos aqui letras e não desenhos. Letras são estes, rabiscos que têm sons, e corrigiu. Rabiscos que representam sons. A primeira letra é a letra P, que tem som de P. Depois tem a letra O, que tem som de O. Em seguida, a letra T, que tem o som de T. E, por fim, a letra E, que tem o som de E. Somando tudo, pote. Simplesmente fácil.
O alienígena observava tudo atentamente e disse: quer dizer que a escrita são as letras e as letras representam sons? Então, como a escrita representa a língua portuguesa? Basta juntar sons para se ter unidade de língua portuguesa? Basta juntar as letras e dizer que sons elas têm para se usar a escrita? As palavras da fala trazem consigo ideias e sons. Como isso fica no material escrito? Os sons são identificados pelas letras e o significado como fica? Além disso, por que somando P com O e não PO? Como o professor continuava calado, o alienígena arriscou fazer mais uma pergunta. Vocês escrevem somente com essas 4 letras? Tenho observado que na fala há um número bem maior de sons diferentes entre si. O professor suspirou com a impaciência do aluno e disse: claro que não. Nós temos o alfabeto A, B, C, D, E, F, etc. O aluno quis saber todas as letras do alfabeto e o professor mostrou. Embora não concordasse muito com a ideia de ficar ensinando o alfabeto antes de o aluno aprender a ler e escrever. O alienígena observou que os nomes das letras eram parecidos com os sons que representavam, como P representando o som de P, a letra O representando o som de O, e etc. O professor concordou, mas disse que isso de nada servia. Em vez de usar os nomes das letras, era melhor usar o que ele ia ensinar. M de macaco, P de pata, B de barriga. O me é de macaco, porque macaco começa com me. E o C de cebola, porque cebola começa com C. Ingenuamente, o alienígena que tinha se perdido no meio a tanta explicação confusa indagou se o macaco não começaria no focinho e acabaria no rabo. Eu não acho que as letras têm muitos nomes. Na verdade, tem tantos nomes quanto as palavras que começam na escrita com aquela letra. O professor animou-se com a observação esperta do aluno e, para explicar melhor o que eram as letras, mostrou uma revista que tinha trazido consigo. Olha, todas essas coisas aqui são letras. São as letras do alfabeto. Tem letra A, letra B, letra C, etc. O alienígena interessou-se pela revista e começou a folhear, fazendo perguntas. Perguntou ao professor que estava escrito em casa e o professor disse que era casa. Depois perguntou o que estava escrito em casa. O professor não entendeu e ele insistiu. A resposta foi: está escrita a palavra casa, igualzinho a de cima. O aluno mostrou que havia 2 letras diferentes, A e A, ou seja, o A maiúsculo e o A minúsculo. O professor disse que eram iguais e o aluno insistiu que eram diferentes, bastava olhar bem. O professor percebeu então a dificuldade do aluno e disse: a letra A pode ser escrita dessas 2 formas, mas continua sendo a letra A. O aluno queria saber por que eram iguais e diferentes ao mesmo tempo, mas o professor se calou, pensativo. Após alguns instantes, o alienígena voltou a perguntar, querendo saber quantas formas existiam de escrever a letra A. O professor respondeu secamente que havia 4 e escreveu as letras, as 2 últimas na forma cursiva. Aquilo parecia algo inacreditável para o alienígena. Como era possível alguém reconhecer a letra A em tantas formas tão diferentes de grafar? Desconfiado e com receio, perguntou se o mesmo acontecia com as demais letras do alfabeto, uma vez que via nas páginas da revista uma variedade muito grande de formas gráficas que pareciam escritas de letras. O professor disse que isso era normal e comum e que servia para todas as letras. Trecho 4. O alienígena pensou durante um longo tempo em que ambos permaneceram em silêncio e depois perguntou: se existe essa variação na forma gráfica das letras, existe também variação na forma de falar as palavras. Ou seja, a gente sempre lê de um único jeito, ou pode-se ler de maneiras diferentes. A primeira resposta que obteve foi sempre se devia ler de um único jeito, quando se lê certo, de acordo com a norma culta ou dialeto padrão. Depois de ouvir isso, o alienígena aproveitou para perguntar por que o professor dizia mesmo com Z e escrevia com S de sapo. Nervoso, o professor disse que a gente às vezes fala de um jeito e escreve de outro e arriscou outro exemplo. Veja, eu falo táxi, mas não escrevo assim. O único comentário que fez naquela ocasião foi:
Quer dizer que ler é mais fácil do que escrever? E fez um silêncio. O professor ficou pensando o que queria dizer, o que ouvira e não conseguia entender por que o aluno tinha feito aquela observação. E o alienígena continuou. Eu tenho a impressão de que as palavras são escritas de uma única forma, mas são faladas de várias formas, todas pertencendo à mesma língua, ou seja, a mesma palavra representada pelas ideias. Os sons simplesmente materializam estas formas semânticas que as palavras têm. Por isso, se eu disser pote ou pote, estou falando sons diferentes que representam as formas diferentes que os dialetos usam para falarem a palavra que tem essa ideia na língua portuguesa. Porém, escolheram para a escrita apenas uma grafia pote. Há muitas formas de falar, mas apenas uma de escrever, e isso gerou aquela confusão toda nas relações entre letras e sons, na discussão anterior. Portanto, se alguém tiver que ler, pode reconhecer nas letras os sons que interessam para seu dialeto padrão. Por outro lado, os falantes dos diferentes dialetos terão dificuldades diferentes para saber em que letras deverão escrever, observando a própria fala. Quem fala pote só muda o i e e, mas quem fala pote tem que mudar o i em e e saber que o tch deverá ser escrito apenas com a palavra t. Ai, sabe, professor, agora estou até achando que a escrita não é tão complicada como parecia no começo. O professor franziu a testa. Para ele agora é que a escrita estava ficando complicada mesmo. Trecho 5º. Por um momento, o professor queria falar sobre a ortografia, mas aprendera que isso não aparecia no seu método de alfabetização. Dizia essa palavra apenas quando ia corrigir a grafia errada da escrita inicial de seus alunos, quando ainda não dominavam o que ele ensinara. Ele tinha certeza de que os alunos podiam escrever corretamente de acordo com a ortografia, apenas observando bem a fala e seguindo uma pronúncia, a norma culta. Era tão fácil aprender a dizer pote e escrever pote. Por um momento, ele estremeceu, pensando que alguns de seus antigos alunos podiam ter tido dificuldade de escrever borboleta, porque falavam barbuleta, ou em escrever dentro ou balde, uma vez que falavam dentro e barde, ou até nós vamos, porque falavam nós vai. Percebera que, diante de uma situação tão bizarra, fora obrigada a rever sua prática de professor através de uma simples pergunta. O que faz quem sabe ler? Para ler uma palavra tão simples como pote para alfabetizar seus alunos, e nunca tinha pensado como seus alunos aprendiam. Durante todos esses anos achava que bastava ensinar a lição pote e depois outra e mais outra até passar por toda a cartilha. Junto com o alienígena, muitas ideias novas. Tudo aquilo parecia óbvio que ninguém sabia ler. Lia com facilidade. Mas agora parecia óbvio também que quem não sabia ler não ia conseguir ler, se não levasse em conta todas aquelas ideias tão óbvias a respeito da natureza, da função e dos usos da escrita colocadas tão claramente diante de si naquele dia. Estas considerações começaram a pôr em dúvida uma série de afirmações que ele fazia a seus alunos, achando que estava dando as explicações adequadas para eles aprenderem a ler. Observe atentamente como você fala e escreva uma letrinha para cada som. Imite a fala do professor. Quando você falar errado, que sentido diferente tinha agora a palavra errado? Pense para escrever a grafia certa das palavras nos ditados, não chute. Como um aluno podia resolver uma dúvida sem chutar? Baseado em quê? Escreva um M de macaco no campo porque aí a mãe está dando uma mãozinha para o pai. Como de repente, após tantos anos, começou a soar ridículo esse tipo de explicação. O professor por um instante ficou com vergonha de si, percebeu numa fração de segundo toda a sua incompetência camuflada de competência, que ele passou a admitir depois do sucesso de tantos anos como professor e que nunca o deixou pensar naquilo que mais interessava ensinar na alfabetização. O que uma pessoa precisa saber para poder ler um conhecimento de causa, uma palavra tão simples como pote ou qualquer outra? Trecho 6º.
O alienígena percebeu a angústia do professor e ficou quieto em sinal de respeito. Depois disse: se eu falo a língua portuguesa, se sei que a escrita representa as palavras dessa língua portuguesa, se sei que a escrita representa as palavras, que o sistema de escrita usa letras que indicam sons da fala, e sabendo que a fala varia de dialeto para dialeto, mas a escrita escreve apenas uma forma chamada de ortográfica, então fica fácil olhar a palavra ponte e dizer que está escrito pote, pote e pote, pois ainda ver que está escrito mesmo e que se lê que está escrito mesmo e que se lê mesmo, mesmo ou mermo ou memo, dependendo do dialeto do leitor. Por outro lado, como a ortografia manda que se escreva apenas de um jeito, as relações entre letras e sons podem agora ser estudadas, levando-se em consideração as pronúncias possíveis que as palavras têm nos diversos dialetos. Acrescenta-se a isso o fato de a letra A ser uma abstração e não apenas uma forma gráfica. E isto se deve também à ortografia, porque reconhecemos uma palavra da língua numa forma de escrita. Atribuímos às partes gráficas correspondentes os calores de letras que a ortografia manda, e assim conseguimos ler a escrita cursiva, por mais individualizada que seja, onde a forma gráfica das letras está num reino totalmente caótico da sua aparência, mas não na sua função. O professor não disse nada, mas acompanhou atentamente todas as palavras do alienígena. O professor e o aluno voltaram a conversar sobre a escrita olhando a revista. Foi uma longa conversa cheia de descobertas para o alienígena e para o professor. Trecho 7. O alienígena começou a fazer um levantamento para saber quando um desenho representava um objeto e quando representava uma palavra. Se vinha o desenho de um telefone com um preço, o desenho representava um objeto. Se o desenho do telefone vinha no fim de um anúncio seguido de números, era evidente que representava a palavra que mandava telefonar para aquele número, e neste caso tinha que ser uma forma de escrita, ou seja, os modernos terráqueos ainda usam uma forma de escrita desse tipo, misturada com a escrita das letras e dos números. Outra coisa que deixou o alienígena fascinado foi a escrita dos números. Bastava escrever um caractere e tinha-se logo uma palavra inteira, como em 7. Com letras, era preciso escrever 4 letras, 7. S-E-T-E. De repente, o professor começou a pensar que a observação que seu aluno fizera das portas do banheiro tinha muito a ver com a escrita dos números, apesar das diferenças. Ele nunca tinha encarado os números como um sistema de escrita, era simplesmente uma questão da matemática. A partir da foto de uma propaganda de carro, ficaram muito tempo discutindo sinais de trânsito, fazendo descobertas interessantes sobre esse sistema de escrita. Na propaganda de um banco, a alienígena queria saber se podia somente escrever na mesma direção, da esquerda para a direita, ou também da direita para a esquerda, porque na porta do banheiro tinha reconhecido algumas letras invertidas. O professor disse que, na verdade, ele estava vendo a escrita através de uma porta de vidro, e que por esta razão a escrita aparecia daquele jeito. Ao lado, na propaganda do restaurante, estava evidente que se podia escrever de cima para baixo, colocando as letras em colunas. Procurou escrita de baixo para cima e não encontrou. O professor seguia atentamente as pesquisas e comentários do aluno, vendo a escrita como nunca tinha visto em toda a sua vida. Ao comentar a diferença entre as letras que iniciavam períodos, o professor disse que se tratavam de letras maiúsculas, porém, nem bem tinha terminado de falar, foi logo acrescentando que aquele nome era muito impróprio, porque, como eles mesmos podiam constatar, naquela revista, o tamanho das letras não fazia com que perdessem o seu valor funcional. Era simplesmente um uso diferente, ou melhor, uma mistura de alfabetos. Surpreendeu-se dizendo alfabetos no plural. Nunca tinha dito algo semelhante. Acreditava até aquele momento que existia apenas um alfabeto no nosso sistema de escrita. Num dado momento, o alienígena pensou longamente após uma longa explicação que ouvira do professor e disse: na fala, além dos sons que tínhamos associados às letras do alfabeto, há vários outros elementos que também variam de palavra para palavra e até de frase para frase. Tinha também observado o maior
volume de voz em algumas sílabas e até uma mudança da qualidade da voz. Mas, curiosamente, a escrita com letras ou mesmo com pictograma ou números não tinha nenhuma referência direta a estes elementos prosódicos da fala. Apenas as marcas e alguns sinais de pontuação apareciam, às vezes com algumas indicações que pareciam mais voltadas para a estrutura sintática da língua do que para a própria prosódia da fala. O professor sorria, às vezes, não sabendo bem se estava animado com as descobertas de seu aluno ou com as que ele próprio estava fazendo, ouvindo ao seu aluno. Trecho 8, é uma história longa, mas super vale a pena. O alienígena percebeu que o professor, na verdade, não levava em conta o Babebi-Babu para seu uso particular e, surpreendentemente, nem mesmo as relações entre letras e sons. Ele falava guiando-se apenas pelo significado do que dizia e escrevia do mesmo modo. Isso ficou claro quando, ao tentar escrever a palavra dança, teve uma dúvida ortográfica, achando que se escrevia com S. Depois, foi escrever esperto e escreveu com X. Quando o aluno chamou sua atenção, o professor foi olhar no dicionário em vez de consultar sua observação atenta da fala do dialeto padrão. Estava claro que ele escrevia pensando no significado e não nos sons das letras. A relação entre letras e sons serviam apenas de ponto de partida. Para se atingir o ponto de chegada, era preciso saber de cor a forma ortográfica das palavras. O alienígena observou, então, que o alfabeto, não servindo de transcrição fonética, não era mais uma descoberta tão fascinante e importante, como o professor tinha dito há alguns minutos atrás. Mas, apesar disso, representava um modo de escrever, de grande valor e utilidade pelo fato de dispor de poucos caracteres. As horas iam adiantadas demais para aquele encontro e era preciso fazer outras coisas na vida. Pelo menos ele, professor, tinha outras obrigações que o chamavam com urgência. Tinha, na verdade, se demorado mais do que podia. Explicou sua necessidade de sair com poucas palavras e com elogio à esperteza intelectual de seu aluno. Sorriu, pegou suas coisas resmungando quase que para si, deixando o alienígena ouvir o que dizia, como alguém que ouve uma fala ao longe. Preciso largar mão desse babebi-bobu e começar a alfabetizar meus alunos, analisando e discutindo com eles como a escrita funciona, o que é preciso saber para ler algo tão simples e tão complicado como pode. Ensinar a escrever para que os alunos aprendam a ler é, sem dúvida alguma, colocar a carroça na frente dos burros. Riu, interiormente da metáfora. Pegou sua cartilha e os apontamentos com o método Babebi-Babu, que usava para alfabetizar, jogou tudo na cesta de lixo, fez uma flexão despedindo-se do alienígena, levantou o braço num gesto sem sentido e foi embora. Texto extraído do Jornal do Alfabetizador, Porto Alegre, editora Cuarupi.